No vídeo anterior, a gente fez uma abordagem a alguns assuntos específicos da origem da igreja dentro da comunidade da Palestina, né, comunidade de Israel, em Jerusalém. E antes de começar esse vídeo, a gente vai fazer um pequeno resumo do que foi falado na abordagem anterior. Feita essa síntese da abordagem passada, a gente começa agora esse vídeo fazendo também uma síntese de algumas atividades que a gente consegue observar dentro da igreja primitiva, dentro da comunidade de Jerusalém. Entre essas práticas, a eleição de Matias para substituir Judas Iscariotes e ser um dos 12 apóstolos, né? Ele não sabe que Judas se suicidou, traiu Cristo e se suicidou, então houve uma necessidade de se eleger alguém para ocupar o lugar. E esse, através da eleição, foi Matias. Depois a gente tem o evento de Pentecostes e o discurso de Pedro, que já converte 3.000 logo de cara. Alguns milagres acontecem e aí se sucedem a prisão de Pedro e João. Dentre um desses milagres a cura de um coxo, e que João fala que ouro e prata não tem, mas o que tem ele dá. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda, e esse coxo acaba levantando e andando. E esse milagre vai culminar com um discurso e a prisão de Pedro e João. Houve um outro discurso dentro da sinagoga, dentro do templo, e mais uma conversão de milhares de pessoas. Aí a gente calcula, um discurso de Pedro foi 5.000 pessoas aproximadamente, entre judeus e gentios. Depois, os apóstolos continuam anunciando a boa nova dentro do templo de Jerusalém. Então a gente consegue também identificar com todas essas práticas aí uma característica dentro desse cristianismo. É uma corrente, né, uma tendência doutrinária que surge na iminência à medida que o cristianismo vai ganhando forma, que os cristãos vão se convertendo e que vão se organizando, né, que vão elegendo o sucessor de Judas, vai se elegendo diáconos mais a posteriori, e então vai criando algumas tendências doutrinárias dentro do cristianismo primitivo. Dentro da comunidade de Jerusalém ganhou ênfase e força a corrente judaizante. Então eram os chamados cristãos judaizantes, que tinham como características algumas práticas. Eles defendiam a incorporação dos evangelhos às leis judaicas, e eles entendiam que os gentios que se convertiam ao cristianismo deveriam seguir primeiro as leis mosaicas. E aí vai surgir dentro dessa doutrina, né, dentro do que eles defendem, vai surgir um dilema paradoxal que vai se seguir. Por quê? Pensa comigo, se Israel era o povo eleito, se Deus entregou a Moisés todo um conjunto de leis e ensinamentos, e se Cristo era da linhagem de Davi e afirmou para aquela cananeia, aquela mulher cananeia que veio resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, dando a entender que primeiro ele viria para os judeus, se as escrituras hebraicas, no caso nosso, o Antigo Testamento, apontam para Cristo, então o gentio convertido ele deveria então se submeter às leis hebraicas, às leis mosaicas, entre elas a circuncisão. Mas, por outro lado, se a antiga lei foi abolida e Cristo instituiu a nova e eterna aliança, como impor aos gentios convertidos ao cristianismo essa adesão à lei, como a lei do divórcio, onde a mulher pega em adultério é apedrejada até a morte, ou a proibição de comer carne de porco, a circuncisão,
e a continuidade com os sacrifícios de animais que foram todos anulados, né, abolidos com a imolação de Cristo no Calvário. E mais ainda, quais dessas 613 leis mosaicas e proibições dentro da lei judaicas o neoconvertido deveria seguir? Todas? Só algumas? Então tudo isso vai gerar um tremendo dilema paradoxal para essa comunidade, para esses cristãos da comunidade de Jerusalém. Enquanto isso, o grande conselho, que é composto pelos partidários dos saduceus, os sumos sacerdotes do templo, alguns fariseus e todos os anciãos de Israel, eles se reúnem no templo e discutem a situação dos apóstolos Pedro e João, que são jogados no cárcere, mas acabam sendo libertados por um anjo e são advertidos a não pregarem em nome de Jesus no templo, sob ameaça de serem chicoteados. Mas essas ameaças que os anciãos, os sumos sacerdotes, os fariseus e saduceus fazem são completamente ignoradas, pois, como disse Pedro, importa obedecer antes a Deus que aos homens. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. E dentro desse contexto, um membro do Grande Conselho, que é doutor da lei respeitadíssimo em Israel, por todo Israel, ele é conhecido e respeitado, é professor de Saulo, que posteriormente se converterá ao cristianismo, que será chamado Paulo, o apóstolo dos gentios. Então esse homem chamado Gamaliel sabiamente vai justificar a postura de Pedro e João e dos demais cristãos, lembrando, dizendo que se a obra deles provém dos homens, essa obra se destruirá por si mesma. Mas, se for obra de Deus, nada poderá destruir. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38 e 39. Paralelo a isso, uma segunda tendência doutrinária ela ganha força e evidência na comunidade primitiva. Trata-se dos helenistas, que é um grupo de judeus residentes fora da Palestina e que falavam grego. Eles não eram participantes assíduos de todos os preceitos da lei. Por isso eles eram mal vistos, vistos com certa ressalva pelos judeus da Palestina. E aí vai surgir uma contenda entre os hebreus, os cristãos das Palestinas, de Jerusalém, e os gregos helenistas, os cristãos gentios e os judeus residentes fora da Palestina, e que abarcam e que estão inseridos nessa parte doutrinária, nessa tendência helenista. Porque esses últimos vão reclamar que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na partilha dos alimentos, na partilha dos bens, na partilha das esmolas. Então, como os apóstolos eles não podiam confirmar na fé, ou seja, eles não podiam ensinar a doutrina, aquilo que Cristo ensinou, e ao mesmo tempo administrarem a igreja, então eles instituíram o diaconato, com a eleição de 7 diáconos. São eles Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e Estevão. Esse último que vai ser o primeiro mártir da igreja, que é o Santo Estevão. Lembrando que o diaconato, na época, não é o diaconato como a gente entende hoje. O diaconato na igreja primitiva ele tinha a função de distribuir as esmolas, de lidar, distribuir, de receber e distribuir todos os bens que a igreja recebia, tudo aquilo que era colocado em comum e partilhava com os mais necessitados. Então era essa a função principal do diácono. E Estevão, que foi o último que a gente citou aqui, ele era um homem cheio do Espírito Santo e foi aprisionado a mando de rabinos de diversas regiões, como Alexandria, no Egito, regiões da Ásia,
e da região da Sicília. Abro um parêntese aqui para pedir-lhes que prestem atenção nessa localidade da Sicília, porque daqui surgirá um personagem importante para a expansão e consolidação do cristianismo no mundo gentil. E voltando aqui, esses judeus que capturaram Estevão, eles subornam pessoas para que elas façam falsas acusações contra ele. E uma outra observação importante é que aqueles que mataram a Cristo vão querer fazer o mesmo com a igreja. Então, os judeus eles vão usar contra Estevão a mesma acusação imputada a Cristo, ou seja, vão acusar Estevão de pregar que Cristo iria destruir literalmente o templo e de acabar com as tradições que, segundo os fariseus, teriam sido recebidas por Moisés. Ora, Cristo de fato ele falou do templo, mas falou do templo do seu corpo. Cristo de fato acusou os fariseus de modificarem as leis e adulterarem o coração das leis, porque eles fizeram isso. E ninguém pode odiar a cabeça, que é Cristo, e amar o corpo, que é a igreja. Então, quem odeia Cristo vai odiar a igreja. E dentro desse processo acusatório envolvendo os judeus que acusam Santo Estevão, o que se percebe que sem conseguir vencer Estevão no debate, seja dentro da oratória, da argumentação, já que Santo Estevão era um homem inspirado pelo Espírito Santo, os judeus vão recorrer ao assassinato. Então eles assassinam a pedradas Santo Estevão, da mesma forma que se fazia com os blasfemos, uma vez que Estevão insistia e dizia com toda certeza, que é verdade, que Jesus Cristo era Deus. E os judeus viam isso como um crime de blasfêmia. E aí a gente volta com outro parênteses. Lembra-se que eu falei para vocês prestarem muita atenção naquela localidade da Sicília, pois dali sairia alguém responsável pela expansão do cristianismo entre os gentios? Então, esse personagem, ele segurava a túnica dos rabinos e dos judeus que apedrejaram Estevão e aprovou esse apedrejamento. Esse alguém chamava-se Saulo, mas a prece de Santo Estevão, quando ele estava contemplando a visão celestial e viu Nosso Senhor em pé, aguardando a sua entrada no reino dos céus, Santo Estevão ele faz uma prece e essa prece vai converter Saulo e vai transformá-lo em Paulo, o apóstolo dos gentios. Aí é uma pequena história sintetizada, né? Uma análise, uma descrição aqui bem sintetizada da história da origem de São Paulo. Paulo ele é chamado Saulo de Tarso, era chamado Saulo de Tarso por ser um judeu de nascimento que residia num bairrozinho, numa localidade chamada Tarso, que era uma região do local chamado Sicília, atual Turquia. Ele era chamado de Saulo porque ele pertencia à tribo de Benjamim, das 12 tribos que vão se consolidar no Estado de Israel. Benjamim era a tribo de origem de Saulo. E de lá surge também Saul, o primeiro rei de Israel. Por isso Saulo. Saulo vem de Saul, é o primeiro rei de Israel. Os pais de Saulo eram judeus e eles possuíam o privilégio da cidadania romana, né? Que a cidadania romana, no caso, era um direito dado pelo Império Romano e que era uma honraria muito grande e fazia o detentor tivesse uma série de regalias, né? Então, ou seja, a pessoa morava dentro de uma província romana, não especificamente em Roma, mas em uma cidade do Império, e que tinha um dinheiro ou que caía nas graças de alguém muito influente, então conseguia a cidadania romana. Então ele tinha uma série de direitos e privilégios que os outros cidadãos comuns dentro do Império não possuíam, que se não fossem romanos, evidentemente. Então, os pais de Saulo eram judeus, possuíam cidadania romana. E Saulo ele foi mandado para Jerusalém quando tinha mais ou menos 13 anos. Ele estava estudando para ser rabino. Ele entrou na escola rabínica de Jerusalém
e se tornou o discípulo de Gamaliel. Gamaliel, para quem não lembra, era o fariseu que estava no conselho do templo e discutia a questão de Pedro e João, que haviam sido colocados no cárcere, mas um anjo o libertou e de novo Pedro e João foram vistos pregando no templo. Então houve um grande conselho dentro dos partidos, das facções judaicas, para saber o que fazer com esses dois, o que fazer com os apóstolos e com os cristãos que pregavam dentro das sinagogas em nome de Cristo. Então, Gamaliel vai falar e vai dizer que o homem é o fariseu, o sábio, que vai afirmar que se a obra desses homens fossem de Deus, elas não seriam destruídas por nada. E Saulo era fariseu e também odiava os cristãos, porque estes anunciavam a Cristo como Messias. O que ele aprendia na escola farisaica, ele pôde considerar isso uma blasfêmia. Logo, ele odiava a Cristo, os cristãos, e por isso mesmo ele participava das perseguições aos mesmos. Então, aí acontece no decorrer da sua história, das suas aparições dentro do, da história do cristianismo, e principalmente dos Atos dos Apóstolos, ele vai a caminho de Damasco para perseguir e prender mais cristãos quando algo acontece com ele no meio do caminho. E aí a gente vai conhecer então aquele homem que de Saulo passou a ser Paulo. Mas isso aí a gente vai conversar no vídeo subsequente, que vai dar continuidade a esse aqui. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.